Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quem vos fala é o professor Rubens Leal. Como eu havia prometido ao pessoal do terceiro ano, em nossa aula 4 de Geografia 1, nós terminaríamos a parte de solo com algo que é imprescindível, o perfil do solo. O perfil do solo ele é composto por 5 camadas. Entenda isso como se eu estivesse fazendo um corte do solo para nós olharmos ele por dentro, de perfil, como cortamos uma laranja, por exemplo. Então vamos analisar de cima para baixo, né? Da parte da superfície. A superfície do solo é essa aqui. Nós chamamos de camada O. A camada do O é conhecida pela sua matéria orgânica, né? Matéria orgânica. Aqui são materiais orgânicos que caem no solo e se decompõem e são agregados. Essa é a camada fértil do solo, que nós chamamos também de camada de humus nos solos que a tem. Então esse perfil O é composto basicamente da matéria orgânica do solo. Matéria orgânica composto basicamente de recursos vegetais e matéria orgânica animal, né? Vamos dar um exemplo. Caem as folhas das árvores, então essas folhas elas caem sobre o solo, se decompõem e são agregados ao solo como matéria nutritiva, como uma matéria orgânica, a matéria que dá a fertilidade ao solo, a camada de humus. Esse é o perfil O. O perfil A, logo abaixo, perceba que aqui corresponde à raiz de uma determinada planta que ascendeu lá na superfície, né? Aqui é composto basicamente esse perfil A de recursos minerais. Os recursos minerais geralmente se comportam aqui, no perfil A. No perfil B, aqui é o que nós chamamos de material de acumulação. É o que aqui tem muita argila, né? Argila, o barro, mas também pode haver minerais, porque é uma camada, a camada B é uma camada que ela fica mais ou menos num entreposto aqui, né? Numa transição entre a camada A. Então ainda tem muito de recursos minerais, matéria de acumulação, basicamente argila, mas alguns recursos minerais. Essa é a camada B. A camada C é formada por rochas desagregadas, né? Rochas desagregadas, ou seja, é a rocha maior, a rocha mãe, que começou a sofrer seu processo de desagregamento. Perceba que ela ainda tem em seu perfil pedaços grandes, né, da rocha mãe. A rocha mãe que compõe a camada R. Perceba que aqui é uma rocha firme, que não tem nenhum tipo de desagregação, ainda está intacta. Então eu vou pedir que, mesmo vendo o vídeo, vocês depois copiem basicamente o que encontramos em cada perfil, nessa ordem: O, A, B, C, R. O, material orgânico, que cai sobre o solo e é acumulado por ele, e é integrado a ele, né? Se decompõe e é agregado, basicamente formado por humus, a camada fértil do solo. Logo abaixo o perfil A, geralmente formado por nutrientes minerais. Depois o perfil B, que é a argila, que como eu disse é chamado de material de acumulação. A camada C, que é a camada formada por rochas já desagregadas, perceba que são já ainda grandes pedaços, né? Grandes detritos. E finalmente o perfil R, que é a parte mais interna do solo, é a mais de baixo, é a rocha mãe, a rocha matriz, é aquela que ainda não sofreu nenhum processo de desagregação, ela ainda está intacta, portanto. Então aqui estão basicamente as 5 camadas do perfil de qualquer solo. Lembrando que alguns não têm todas as camadas. Esse é o solo ideal, né? Esse é o solo que geralmente é o cobrado, porque idealiza todo o conhecimento do aluno. Não necessariamente todos os solos têm esse perfil, mas o perfil ideal para qualquer solo é esse, que está aqui com vocês. Então estamos encerrando a parte de pedologia, de estudo de solos. E ainda nessa aula começaremos um novo conteúdo que corresponde a climas do Brasil. Eu aguardo vocês daqui a pouquinho. Então, pessoal, dando continuidade à nossa aula 4, vamos iniciar a parte que envolve climas do Brasil. E a primeira coisa, para a gente ter um conceito mais adequado daquilo que caracteriza tempo e clima, para que a gente não mais confunda, como é muito comum no senso comum, vamos entender aqui qual o diferencial. Muitas pessoas, erroneamente, dizem, vocês acredito que já tenham ouvido em algum momento de suas vidas, vizinho, parente, amigo, comentando a seguinte frase: hoje o clima está frio.
Hoje o clima está quente, hoje o clima está nublado, hoje o clima está aberto. Pessoal, todos esses termos estão errados. Tudo isso refere-se a tempo. Tempo e clima são conceitos primordiais, são conceitos primários que vocês, enquanto estudantes de geografia, devem saber. Qual a diferença essencial entre os conceitos de tempo e clima? Tempo é a condição atmosférica de um determinado lugar num dado momento. Ou seja, o tempo ele é variável. Agora pode estar frio, amanhã pode estar quente. Hoje pode amanhecer nublado e em pouco tempo ficar ensolarado. O tempo pode estar bom, amanhã está ruim. O tempo é que varia. Repito, o tempo são as condições atmosféricas de um determinado lugar num dado momento. Portanto, o tempo ele é variável. Não é à toa que os jornais geralmente dão previsão do tempo. Hoje à noite você assiste na TV a previsão do tempo para amanhã. E você vai ver se na região onde você mora o tempo vai amanhecer frio, quente, qual a previsão de temperatura, se vai estar ensolarado, se vai estar nublado. Tempo, ele varia. Clima é a sucessão habitual dos tipos de tempo. O clima pode até variar, mas a mudança de clima ela é numa escala muito maior do que de tempo. O tempo varia em questão de minutos. O tempo varia em questão de horas. O clima ele pode até mudar, mas ele demora milhares de anos. Para vocês terem uma ideia, a última era glacial aconteceu há cerca de 100 mil anos, que a Terra sofreu uma mudança climática. O clima geralmente ele não muda, eu vou repetir o conceito. Clima é a sucessão habitual dos tipos de tempo, ou seja, ele é constante. Sucessão é aquilo que acontece sempre, continuamente. O clima ele não muda, o clima geralmente ele é permanente, ele é definitivo. Vamos dar um exemplo do nosso aqui? Qual o clima da região do sertão nordestino? Clima tropical semiárido. Esse clima, ele ocorre hoje e amanhã pode mudar? Não. O clima tropical semiárido é hoje, o ano 2020. O clima tropical semiárido foi em 1500, já era tropical semiárido em 1500, quando a chegada dos portugueses no Brasil. Eu me arrisco a dizer que em 2100 o clima do sertão nordestino será tropical semiárido, porque a variação climática ela é muito difícil de acontecer. Só em circunstâncias extraordinárias. A variação, o tempo de mudança de clima, ele envolve milênios de anos. Então, o nosso clima, ele não varia. Nunca diga, hoje o clima está frio, o tempo está frio. Hoje o tempo está frio, o tempo está quente, o tempo está nublado, o tempo está ensolarado. Você nunca vai ver a moça lá da previsão do jornal dizer, amanhã, previsão de clima frio para o litoral brasileiro. Não. Clima não se prevê, porque clima já é algo certo. Clima já é algo definido. Amanhã eu posso dizer categoricamente que o clima do sertão nordestino será tropical semiárido. E posso dizer daqui a 100 anos será tropical semiárido. Agora eu não posso garantir o tempo amanhã aqui no sertão nordestino. Porque amanhã pode amanhecer nublado. Ou pode amanhecer ensolarado. Ou pode amanhecer nublado e ensolarar em poucos minutos ou horas e vice-versa. Então que fique bem entendido. Tempo são as condições atmosféricas de um determinado lugar num dado momento. Ele é variável. Clima é a sucessão habitual dos tipos de tempo. Ele pode até variar, mas a escala é de milênios de anos para haver uma mudança climática. Geralmente ele é constante. E quais são os principais climas do Brasil? Que definem cada região? Qual é o panorama climático de cada região brasileira? Esses são os 5 tipos climáticos do Brasil. Os 5 principais, a começar pelo clima equatorial. O clima equatorial, ele é quente e ele é úmido. E ele envolve a região norte do Brasil, a região da floresta amazônica. Professor, há aí um paradoxo. Como é que um clima é quente e úmido? Se é úmido, se chove, é frio. Chuva não garante mudança de temperatura. Quem disse que chuva esfria, pessoal? Não tirem isso da cabeça de vocês. Lá na região norte, na região amazônica, chove basicamente todo dia. Só que logo após a chuva, abafa. Há um grande processo de evapotranspiração da água. E esse processo faz abafar. O clima ele é quente. A chuva não ameniza a temperatura. Então, uma região pode sim ser quente e chuvosa. A chuva não torna a região fria. Isso não tem relação.
Então, o clima equatorial, ele se condensa principalmente na região amazônica, na região norte, e ele tem como características o fato de ele ser quente e úmido. Na região norte, chove quase que diariamente, e a temperatura ela é quente, ela é abafada, com um detalhe. A região norte, o clima equatorial, é o que tem, e isso cai bastante, quase ninguém trabalha isso. Tem a menor amplitude térmica de todos os climas do Brasil. Professor Rubens, me relembre o que é amplitude térmica? É a variação entre máxima e mínima diária. Entre a máxima e a mínima. Vamos dar um exemplo. Eu trabalho com medição de temperaturas. Eu pego a temperatura máxima de Picos hoje. Temperatura máxima hoje deu 38 graus. E a mínima? 29. Então, qual foi a amplitude térmica? 9 graus. É a variável entre a máxima e a mínima do dia. Mas eu posso fazer isso com uma escala, por exemplo, semanal. Qual foi a maior temperatura de Picos nessa semana? 40 graus. E a menor? 27. Então, na semana, a variação foi 13 graus. Mas pode ser mensal essa amplitude térmica. No dia mais frio do mês, em Picos, em abril, o dia mais frio, qual foi a temperatura que foi registrada? 25 graus. E no dia mais quente, de abril, chegou a 42. Qual foi a amplitude do mês de abril? 17 graus. A diferença entre a mínima e a máxima e a mínima. E ela pode ser anual. No dia mais frio, qual foi a temperatura mais fria que foi registrada em Picos em 2020? Foi naquele dia tal. Qual foi a temperatura? 19 graus, naquele dia. E qual foi o dia mais quente? Naquele dia deu 44. Então, qual foi a amplitude térmica? 25 graus. Resumindo, amplitude térmica é a variável. Geralmente eles usam, nesses climas, a anual. Então, o clima do Brasil que tem a menor amplitude térmica anual é o clima equatorial. Geralmente é assim, a máxima é 36, a mínima é 28. Então, durante o ano todo, a diferença entre o dia mais quente e o mais frio foi de 8 graus. É a menor variável, a menor amplitude térmica. Guarde esse termo. Vamos para o clima tropical semiárido. Esse aqui não é permitido que ninguém erre, porque é o clima que envolve o sertão nordestino. Quais são suas características? Quente e seco. Quente e seco. Envolve o sertão nordestino. Vocês sabem que aqui se registram altas temperaturas durante o ano, poucas chuvas, e essas chuvas geralmente são concentradas em apenas 3 meses do ano, nos meses do verão. Pelo amor de Deus, cuidado. Essa questão caiu recentemente no vestibular, lá na URCA, perguntando qual era a estação chuvosa do sertão nordestino. É verão, pessoal. A gente tem a mania de achar que no inverno é que chove. O verão no Brasil ocorre entre dezembro e março. É no verão que as chuvas se concentram no sertão nordestino. O nosso inverno, vocês viram comigo as estações do ano. O nosso inverno é entre junho e setembro. É um período muito quente, sem chuva. A estação chuvosa no sertão nordestino, onde as chuvas mais se concentram, é no verão, nesse período esse intermeio entre dezembro e março. Portanto, quais são as características do clima tropical semiárido? Quente e seco, é típico do sertão nordestino, altas temperaturas durante o ano, as chuvas são irregulares, além de chover pouco no sertão nordestino, essas chuvas geralmente se concentram em determinada época do ano e o resto do ano é seca. É estiagem, longos períodos de estiagem. Entendido? Pois vamos para terceiro clima do Brasil. O tropical úmido ou litorâneo, que é quente e úmido. Quente e úmido. E atinge toda a costa do Brasil, toda a faixa costeira. Por isso que é litorâneo. Envolve aquela costa entre Natal, no Rio Grande do Norte, até descer ali por volta do litoral de São Paulo, do Rio de Janeiro, Essa faixa costeira, ela tem como clima o clima úmido ou litorâneo. Geralmente ele é quente e úmido, Rio 40 graus. Você certamente já ouviu essa letra dessa música. O Rio de Janeiro é um exemplo do clima, de uma área atingida pelo clima úmido ou litorâneo. 40 graus, mas chove bastante. Chove bastante, mais do que em outras áreas do Brasil. Ou seja, tem aquela garoinha, aquela chuva modesta e temperaturas altas. É uma região de clima quente e úmido, sim. Muito comum no Rio de Janeiro, amanhecer o dia, aquela chuvinha, aquela garoa, 9, 10 horas da manhã, abre um solzão. E praia, 40 graus. Então, conseguem intercalar o calor
proporcionado pela temperatura, com chuvas contínuas durante o ano todo. E por falar em chuvas contínuas o ano todo, o clima tropical de altitude, que é quente, e a gente poderia enquadrar em semiúmido. Semiúmido é a área que envolve o Planalto Central e parte do Sudeste, né? Envolve ali aquela área do Sudeste que envolve as serras, Serra do Mar, Serra Geral, as áreas de planaltos e o Planalto Central, né? A região central do Brasil, aquela área de cerrado ali, envolve o clima tropical de altitude. Altitude, áreas mais altas, planaltos, né? Quente, temperaturas ali entre 30 e 32 graus de média e semiúmido. Por quê? Porque não chove diariamente, né? Mas chove bastante. Mas assim, é diferente do sertão, porque as chuvas se distribuem mais durante o ano. Né? Chove, não chove diariamente, mas chove durante basicamente todos os meses do ano. Por exemplo, o clima de Brasília é esse, o tropical de altitude. E para nós finalizarmos, o clima subtropical. O único clima do Brasil que é frio e úmido. E eu não preciso dizer para vocês, é o clima que envolve a região sul do Brasil. O clima subtropical é o único que sofre o avanço da massa polar atlântica. Fica aqui a dica. Na nossa aula 5, nós retomaremos aqui dos climas com a atuação das massas de ar no território brasileiro. E a massa polar atlântica, a única massa fria que chega ao território brasileiro, atinge o sul. Por isso torna o clima de lá o mais frio do país. Percebam que os 3 estados do sul, eles são mais frios que o resto do país. Um dos motivos, o clima subtropical, a atuação da massa polar atlântica, né, nessa região. Com um detalhe, vocês lembram? Eu não esqueci. Vocês lembram que eu coloquei lá no outro extremo, no clima equatorial, que ele detém a menor amplitude térmica anual, dentre os 5 climas brasileiros? Pois na outra ponta, nós temos o clima que detém a maior amplitude térmica anual. E cuidado que isso cai, viu? Isso cai. Eu já fiz vestibulares que caíram nessa questão. O clima com a maior amplitude térmica dentre os 5 climas brasileiros é o clima subtropical, ou seja, é o que apresenta a maior variável de temperatura entre a máxima e a mínima no ano. Vamos dar um exemplo? Muito comum no verão, temperaturas de 30 a 32 graus e no inverno, 4 graus. Então a variável, imaginemos que o dia mais quente lá em São Joaquim, na Serra Catarinense, o dia mais quente do ano foi 32 graus. São Joaquim neva no período do inverno. São Joaquim neva naquele período entre julho e agosto que nós vemos no inverno aqui. São Joaquim chega a temperaturas de -4 durante o inverno. Então imagine se São Joaquim teve no dia mais quente do ano 32 graus de temperatura e no período mais frio, no dia que nevou, naquele dia mais frio, lá tem uma área turística, vocês sabem que o sul atrai muita gente pelo frio. Em São Joaquim, digamos que no dia mais frio do ano deu -4. Então você pega a amplitude térmica aí, 32 graus positivos no dia mais quente, 4 graus negativos no dia mais frio e dá uma amplitude térmica de 36 graus. É imbatível. Nenhum clima do Brasil tem uma variável anual de temperatura maior que o clima subtropical. Então não esqueçam disso. Dos 5 climas brasileiros, o que tem a menor amplitude, a menor variável é o clima equatorial que atinge a região amazônica. E por conseguinte, no outro extremo, o clima do Brasil que tem a maior amplitude térmica, a maior variável, é o clima subtropical que abrange a região sul. Então a gente finaliza a aula 4 aqui. Na próxima aula nós trataremos das massas de ar que atuam no território brasileiro. Eu aguardo vocês lá. Fiquem comigo. Foco e fé.